Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente vai seguir o passo a passo ali do enunciado que ele nos dá, né? As informações que ele nos fornece, e a partir disso nós vamos construir o circuito. A gente sabe ali que a gente tem uma fonte de 15 volts, e essa fonte, esse gerador, ele vai apresentar uma resistência interna de 5 ohms. Quando a gente desenha assim e coloca um quadradinho ao redor, significa que tudo que está dentro desse quadradinho diz respeito ao gerador ou ao receptor. Então, quando você quer indicar que uma resistência é a resistência interna desse respectivo gerador ou receptor, então você simplesmente pode botar num quadradinho, tá? É uma forma de representação já para você ir se habituando. Aqui ele fala que a gente tem uma fonte de 15 volts, que ela tem uma resistência interna de 5 ohms, e a partir disso a gente sabe também que essa fonte, esse gerador, vai estar em série com uma lâmpada. Essa daqui é a representação da lâmpada, ela é um círculo com um xizinho, e aqui a gente vai ter em série também com um resistor, que é o R. Então, é toda essa associação em série aqui vai compor o circuito que a gente vai estar analisando, tudo bem? Então, vamos ali. Uma fonte de tensão, cuja força eletromotriz é 15 volts, tem resistência interna de 5 ohms. A fonte está ligada em série com uma lâmpada incandescente e com um resistor. Medidas são realizadas e constata-se que a corrente elétrica que atravessa o resistor é de 0,2 ampere, ou seja, a corrente elétrica que vai passar por esse resistor aqui vai ser de 0,2 ampere. Mas, como está tudo em série, né, a lâmpada está em série com o resistor, que está em série com o gerador, o fato de estarem todos em série indica que é a mesma corrente. Lembra daquela relação? Quando está em paralelo é a mesma DDP, quando está em série é a mesma corrente elétrica. Então, essa mesma corrente elétrica de 0,2 ampere que passa pelo resistor, né, R ali, ela também vai passar por todo o restante do circuito. Então, sabendo a corrente elétrica que passa aqui pelo gerador, a gente já consegue definir qual vai ser a DDP que vai ser gasta dentro desse próprio gerador, e a partir dessa DDP gasta, a gente já consegue saber qual vai ser a DDP total fornecida para o circuito, porque tem a força eletromotriz, que é a DDP total da bateria dessa fonte. Essa própria bateria já gasta um pouquinho de DDP, que é pela resistência interna desse gerador, e além disso, né, essa DDP que sobra depois já desse gasto é o que vai ser fornecido para o circuito, que é o que a gente calcula aqui com a equação dos geradores. U é igual a epsilon menos R vezes I. Se está em série, é a mesma corrente, é igual a 0,2 ampere. Então, eu simplesmente posso vir aqui e aplicar. U é igual a 15 menos 5, né, que é a resistência vezes 0,2. Afinal, essa corrente I de 0,2 ampere vai passar por todos os elementos desse circuito. Então, vem aqui, 5 vezes 0,2 dá 1, né? 5 vezes 2 dá 10, tem uma vírgula, fica 1. 15 menos 1 dá 14. Então, esse 14 volts é tudo que vai para o circuito. É toda a DDP que é fornecida para o circuito. Aí, aqui a gente tem dois elementos em série. Em série, a DDP se divide. Lembra? Cada elementozinho desse aqui tem uma determinada DDP, e a soma dessas duas DDPs é igual à DDP que é fornecida para o circuito, ao contrário da associação em paralelo, onde a DDP é a mesma e é a corrente que se divide, e a soma é igual à do circuito. Então, é essa inversão aí entre as duas associações, né? Sabendo disso, sabendo aqui que essa lâmpada aqui vai ter uma diferença de potencial de 4 volts,
e que a DDP total fornecida é de 14 volts, ou seja, a DDP que esse resistor mais a lâmpada vão apresentar é de 14 volts, e só a lâmpada já apresenta 4 volts, então a DDP que esse resistor vai ter é de 10 volts, porque 10 mais 4 fica 14, que é o total fornecido aí para o circuito. Então, aqui eu tenho U é igual a R vezes I. E é a mesma corrente, 0,2 ampere para todo mundo. DDP da lâmpada é 4 volts, então fica 4 é igual a R vezes I. I é 0,2, 4 é igual a R vezes 0,2. Passa aqui o 0,2 dividindo e tem que a resistência é igual a 4 dividido para 0,2. Isso aí nos dá um valor de 20 ohms. Então, assim, a gente já descobriu a DDP da lâmpada, que é 20 ohms. Daí, agora, a gente vai descobrir qual é a DDP do resistor. A gente sabe ali que a DDP do resistor é de 10 volts, porque tem o 4 volts da lâmpada, o 14 volts total, né, já que 1 volt foi consumido pela própria bateria, então a DDP do resistor tem que ser 10, completando o circuito. Ou seja, lembrando que a DDP aqui, né, é igual a U é igual a energia sobre a carga, então a DDP nada mais é do que a energia consumida a cada carga que a corrente elétrica leva. Então, é como se esse resistor tivesse que consumir uma energia equivalente por carga a 10 volts. Venho aqui e substituo. 10 igual a R vezes 0,2. Passo 0,2 dividindo e tenho que a minha resistência é 50 ohms. Então, eu sei que a resistência da lâmpada é 20 ohms e a resistência do resistor é 50 ohms, o que nos dá a alternativa B.